Olha, será que você celebra o Natal? Nós estamos nos aproximando aí dessa data tão importante para o mundo ocidental e muitas pessoas discordam dessa data, né? Que não deve ser comemorada. Então nós vamos conversar com Renato Vargas e também com Jorge Noda a esse respeito. Você não pode perder. Texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós estamos nos aproximando do Natal, né? As pessoas, principalmente no mundo ocidental, aqui no Brasil, nossa cidade, Campina Grande está tão bonita, né? Esses dias eu estive em Gramado, participando de uma feira de turismo, e a cidade belíssima, retratando, né, esse momento, né, que mexe tanto com o coração das pessoas. Mas tem determinados grupos, né, dentro do meu evangelho que não vê a coisa bem assim, né? Foca na origem, de certa forma, não bíblica do nascimento de Jesus, para atacar o Natal e dizer que os evangélicos não podem comemorar e celebrar o Natal. Eu gostaria de ver a opinião de você acerca dessa questão. Realmente eu me lembro que quando essa controvérsia começou, assim, houve muito tipo de discussão, e algumas delas até sem muito amor cristão, né? Então até o chamado espírito do Natal não estava muito presente ali. E eu entendo que em parte é uma espécie de reação em relação à distorção da mensagem do Natal, o nascimento de Jesus, a questão de que possivelmente Jesus, lógico, não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Algumas pessoas entendem que seria por volta de maio, né? Então, e ao mesmo tempo a associação de alguns dos símbolos do Natal, né? Como árvores e outras coroas e coisas desse tipo, que vem realmente da cultura pagã europeia. Então a partir daí cria todo esse cenário de confusão em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, que grande oportunidade nós temos de falar sobre o maior acontecimento da história da humanidade, né, que foi o nascimento do Messias prometido. Então é uma pena, porque eu creio que isso é uma ponte que nós podemos utilizar muito bem para ajudar as pessoas a refletir sobre o famoso verdadeiro sentido do Natal. Você comemora o Natal, Renato? Sim. O menor problema na nossa igreja, nós fazemos isso, e em casa também da mesma forma, da mesma maneira. Como o pastor João bem disse, nós entendemos que é uma oportunidade ímpar para a anunciação do Evangelho. A oportunidade que temos para falar para amigos e principalmente familiares que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando eu vejo a polêmica, principalmente entre alguns cristãos, quanto à necessidade de desconstruir o Natal, eu fico, na verdade, preocupado não com esses pormenores, mas por uma agenda que se encontra por trás disso tudo, que, na minha perspectiva, visa desconstruir os conceitos cristãos. Raciocine comigo. Se nós desconstruímos as festas e as atividades cristãs, nós tiramos os marcos delas. Se nós tiramos os marcos delas, nós podemos colocar qualquer tipo de coisa no lugar delas. Quando você está no processo de desconstrução cultural ou desconstrução social, é importante que você retire do ar, ou você tire da sociedade especificamente dizendo, aquilo que te faça relembrar conceitos e valores. Nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã. Nós estamos fundamentados e impregnados de conceitos relacionados ao cristianismo. Se você desconstrói esses conceitos, fica muito mais fácil para você construir outros conceitos aos quais você considera ideais e melhores para a sociedade a qual você está querendo, de certa forma, interagir. Então, eu penso que quando os cristãos eles ficam discutindo se pode árvore de Natal, se não pode árvore de Natal, se pode cantar Jingle Bell, se não pode cantar Jingle Bell, ou a festa em si, a gente não se dá dando conta de que a gente pode estar sendo instrumentalizado, de certa forma, por uma sociedade que quer desconstruir mesmo. Então,
Então, assim, se a gente desconstrói, se nós cristãos acabamos com o Natal, nós perdemos uma oportunidade ímpar para a proclamação do Evangelho e, ao mesmo tempo, para estabelecer esses marcos e essas referências na sociedade que tanto carece de referências de marcos cristãos. Então, eu vejo que nós temos que tomar cuidado, deixar de nos comportarmos como meninos, e vale a pena lembrar Paulo dizendo que nós não devemos nos conformar com este século. A palavra usada por ele no grego é aion, né? Que aponta para um sistema, para um mundo, que tem um sistema de ideias, de conceitos, de concepções, né? Então a gente, sem perceber, a gente acaba vendo alguns conceitos sendo introjetados por cosmovisões diferentes. Às vezes são conceitos do marxismo cultural que se fazem presentes e faz com que a gente vá desconstruindo de fato alguns pressupostos. Alguns conceitos, não tanto no Brasil, mas mais na Europa, do islamismo, que também acaba mexendo com a cosmovisão de um continente inteiro, que até então tinha sido regido por alguns aspectos e alguns parâmetros. Então, se você no Brasil permite que isso aconteça, você abre a possibilidade para que outros conceitos e outros marcos adentrem a nossa sociedade, o que de certa forma tem acontecido. Alguns conceitos têm sido desconstruídos. A própria família, o que era família até a década de 70, por exemplo, 80, nós considerávamos a família a união de um homem com uma mulher que saiu de suas casas e que se uniam numa célula e que geravam filhos. Os conceitos hoje foram diferentes porque foram desconstruídos. Você desconstrói. A impressão que dá é de que esse mundo influenciado por Gramsci, né, de certa forma, introjetou, não estou querendo dizer com isso que da teoria da conspiração, de que tudo é isso. Não, estou falando que é um sistema e que tem sido engendrado diretamente pelo adversário das nossas almas. As Escrituras nos dizem que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades do mundo tenebroso. Então, nós vivemos numa guerra cultural, nós passamos por situações extremamente complicadas e a gente precisa estar atento a isso. Eu penso que a igreja perde tempo com esses detalhes, com essas questiúnculas. Se pode ou não pode cantar Jingle Bell, se pode ou não pode armar uma árvore de Natal. Não, eu concordo com você quando diz, é a oportunidade para nós, diante da família, numa ceia no dia 24, no dia 25, dizer o seguinte: não é os presentes, não são os presentes, não é o comércio que se tem em cima disso, mas é porque Cristo nasceu e a esperança do homem está em Cristo Jesus. Renato, você estava lembrando, né, que nessa época é muito comum o pessoal tocar a música de John Lennon, Imagine. É interessante que por um momento as pessoas estão cantando que Jesus nasceu e tudo mais, e em outro momento eles estão dizendo assim: imagine um mundo onde não existe nem céu, nem inferno, que as pessoas vivem só para o hoje. Quer dizer, uma mensagem que contradiz totalmente o sentido do nascimento de Jesus, né? E essas músicas são tocadas nesse período, né, como se fosse esse o caminho da paz. O caminho da paz é: esqueça tudo, vamos viver o presente. E o fato é que Jesus... E é um conceito meio modernista numa sociedade pós-moderna. Estranho isso, né? Porque a modernidade trouxe a ideia no final do século XIX, início do século XX, de que o mundo seria maravilhoso se Deus estivesse morto, né? E como Deus não está morto e o homem é mau, o século XX foi um caos. Nós produzimos 2 grandes guerras mundiais, e sem contar nas barbaridades que a gente viu. E aí, quando surge a pós-modernidade no final da década de 70, década de 80 do século XX, há essa abertura para o sagrado, né? Então, assim, parece que a igreja não está tendo esse feeling, ela não está tendo esse discernimento. O mundo se abre para o sagrado e a gente não quer aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho e para proclamar as boas novas. Até lembrando nisso, por exemplo, quando o pessoal diz que é melhor não colocar uma árvore no Natal porque era um culto a deuses pagãos lá da Europa, dos celtas ou coisas assim,
E aí a gente fica pensando nisso, né? Porque aí essas pessoas dizem, olha, você vai estar dando legalidade ao diabo para entrar na sua família, porque você colocou uma árvore no Natal. Interessante, né? Porque através dos séculos isso tem acontecido, famílias cristãs têm feito isso, têm sido abençoadas e usadas por Deus, mas aí surgiu essa ideia e cria esse temor. E mais uma vez a gente volta para a cosmovisão, vai dar legalidade. O que a gente entende sobre a pessoa de Deus, por exemplo, ou o que a gente entende que a Bíblia fala sobre Satanás, ou o que a gente entende sobre determinados assuntos, é que vai nortear isso. Então você vê uma sociedade evangélica, uma igreja evangélica dualista, maniqueísta, né? Que sataniza e que demoniza o que não pode ser satanizado e demonizado, mas ao mesmo tempo absorto em todo tipo de perversidade, de pecado, cuja ética é uma desgraça. Então é complicado. No século XVI, nós estamos terminando o ano dos 500 anos da Reforma Protestante. Sabemos de certa forma que esse calendário é um calendário que foi estabelecido pelo catolicismo, né? Foi convencionado e tudo mais. Como é que a Reforma viu isso? Como é que ela tratou, teve essa preocupação? Realmente, eu não diria os reformadores do século XVI, mas os puritanos do século XVII, nesse aspecto eles foram bem radicais realmente. O que aconteceu? Eles proibiram realmente comemoração de Natal. Eles entendiam que esse movimento hoje neopuritano, ele tem essa mesma visão também ou não? Parece que algumas pessoas têm sentido essa necessidade de resgatar esse aspecto, e isso é uma coisa que pode ser amplamente discutida, porque a ideia básica é nós vamos para a palavra de Deus, e a grande questão é como contextualizar, e nós podemos usar pontes para alcançar as pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas e havia ali um altar, o Deus desconhecido, e a partir daquela ponte ele proclamou o Evangelho. Então nós não podemos usar pontes para proclamar o Evangelho? Essas são as grandes perguntas, e eu vejo que às vezes esse zelo pode nos fazer perder oportunidades. E os relatos, principalmente de Lucas, quanto ao nascimento de Cristo, nos trazem o entendimento da importância da encarnação. Né? Por que não usar disso? Olhemos para Cristo. Jesus usava as festas judaicas como instrumento de proclamação do Evangelho e como instrumento de anunciação do reino de Deus. Ele participou de Páscoa, ele participou de Tabernáculos, ele participou de Pentecostes, ele participava das festas como judeu. Ele entendia a oportunidade ímpar de você usar dessas agendas, digamos assim, culturais, ainda que não seja, né, e até mesmo espirituais, para que pudesse disseminar o Evangelho. Então, eu não vejo problema quanto a isso. Eu não consigo entender esse extremismo. Eu acho que ele não fere o sol da Escritura, ele não fere as verdades da Palavra de Deus. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos efetivamente para a proclamação do Evangelho, que é a missão da igreja, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.